Bem-vindas, muito bem-vindas ao Desafio 10D. Hoje é o primeiro dia desse nosso desafio de 10 dias. Por 10 dias a gente vai conversar aqui. Nosso desafio é produtividade sem exaustão. E por 10 dias a gente vai ficar aqui com lives rápidas e um material complementar que eu preparei assim com muito carinho para vocês, que vai realmente apoiar, orientar a rotina profissional de vocês de uma forma sem exaustão. Tem muitas mentes cansadas, exaustas, que não estão conseguindo focar, não conseguem saber o que priorizar. Nem vou falar da consistência e da disciplina, né? Se a gente não sabe o que priorizar e não sabe como focar, não tem como ter disciplina. E aí a gente não alcança resultado, só faz no piloto automático. E nem percebe, tá tão no automático que nem percebe que tá no automático, mas tá cansada, tem sinais de cansaço aí, e aí não vem o resultado. E esse nosso primeiro dia aqui, cada dia eu vou trazer para vocês uma consciência e uma ferramenta para você poder aplicar na tua rotina, na rotina profissional. Esse é o nosso principal foco, é produtividade sem exaustão para sua rotina profissional. Bom dia, oi, bom dia, tudo bem? Então, nosso encontro aqui, ele vai ser sempre às 8 da manhã, de segunda a sexta, nessas próximas 2 semanas. E nesse encontro, gente, eu vou ser rápida. O objetivo da live é trazer a informação e o dia que eu trouxer alguma ferramenta é como que você aplica essa ferramenta na sua rotina. Hoje eu vou trazer para vocês conceitos, porque senão a gente não vai conseguir avançar nos próximos dias, e um pequeno teste para poder entender o que ponto que está a sua rotina hoje, profissional principalmente, por que ela está exaustiva. Não é necessariamente você vai conseguir perceber que a rotina está exaustiva, porque a rotina é você que constrói. É a tua mente que está cansada, que te causa essa exaustão, e aí sim você fica só no piloto automático ocupado e faz porque precisa fazer. E aí tá perdendo o sentido das coisas. Eu preciso, mas eu preciso também dentro dessa rotina, das coisas que são necessárias, colocar coisas, não só para eu descansar, mas coisas que fazem sentido. Quando eu não encontro motivo, sentido, a minha mente fica exausta, porque ela entra só no modo faz, só produz e não sente o que produz. E aí a gente já começa no primeiro conceito aqui, que é a exaustão. O que é exaustão? Gente, pelo dicionário lá, se você pegar a exaustão, é um excesso de estresse. Você chegou assim num topo de muito estresse. O estresse, ele não é ruim, ele é necessário em vários momentos, ele se torna ruim quando você está fazendo algo sem sentido, algo que não é necessário para aquele momento. Quando você vai numa academia, alguma coisa, e você quer fortalecer ou ganhar um músculo, você estressa esse músculo para ele ganhar aquela forma, para ele ter aquela disciplina. Então tem momentos que dentro do seu negócio você vai estressar de ação, você vai se pôr num nível de estresse e tá tudo bem. A questão é não saber parar, a questão é entrar no automático desse estresse, porque perdeu o sentido do que faz, aí sim vira exaustão, entende? Aí não tem como ser produtiva, você só produz, e não é para só produzir, precisa ter sentido no que produz. E aí o que é produtividade? Produtividade surgiu lá na era industrial, quando você tinha que, eu produzo as coisas, né? Aquela linha de produção, estou fazendo, como que eu posso fazer com mais eficiência? Como que eu posso fazer melhor em menos tempo? Era essa a proposta e tá tudo certo. Agora, quando você traz para tua rotina humana, a produtividade, ela tem sim que te trazer eficiência, ferramentas, praticidade, para você poder produzir mais, mas a questão não é só em menos tempo. Eu tenho que usar a parte humana, porque essa parte de eu conseguir produzir mais, ter mais resultado, eu tenho uma estrutura inteligente para isso. Agora, qual é a parte humanizada disso tudo? Como que eu trago isso para minha rotina
o ser humano executando isso. A minha parte humana disso tudo é o quê? Eu preciso entender se eu dou conta de produzir aquilo que está nessa estrutura. Isso aqui é o passo a passo, o que eu preciso fazer. Eu dou conta de fazer isso? Eu tenho as ferramentas necessárias, físicas, emocionais e mentais para executar isso? Se eu não tenho, como que eu posso alinhar a minha mentalidade, a minha realidade com essa estrutura aqui passo a passo? Isso é produtividade inteligente e humanizada, que é a base de todo o movimento da academia produtiva. Vocês estão aqui exatamente para poder aprender como que isso pode ser o seu estilo de vida, ter uma produtividade inteligente e humanizada. Não adianta só fazer o que você dá conta de fazer se não tem uma estrutura, um passo a passo, porque aí você está indo em qualquer direção. Não é essa a questão. Você primeiro precisa saber para onde, e aí você alinha com os seus recursos internos e externos, que é a parte humanizada, para poder executar tudo isso. Então, esses dois conceitos da produtividade e da exaustão é o que vai fazer nortear esses nossos 10 dias, para você poder entender tudo que eu vou trazer aqui no dia a dia, baseado nesses conceitos aqui. Aí, dito isso, eu preciso entender da rotina profissional. Eu tenho a rotina estrutural para o meu negócio. A minha empresa, ela tem uma necessidade, a minha empresa tem um objetivo e uma forma de eu poder estruturar um planejamento para alcançar o objetivo da minha empresa. Aí eu venho para o meu lado, como que eu me alinho, como que eu cuido de mim para eu poder realmente conseguir executar tudo isso que a minha empresa precisa. Até porque, lembrando, a gente está falando aqui da rotina profissional, do seu papel como empresária. Dentro do papel de empresária, você desempenha vários papéis. Saindo desse lugar aqui de empresária, vindo para o teu dia a dia, tua rotina pessoal, eu, por exemplo, poxa, quantos papéis eu desempenho num único dia? É dona de casa, é mãe, é mulher, é amiga, é filha, entre outros papéis que eu me divido. E você, quais são os vários papéis que você tem além de ser empresária? Se eu não consigo cuidar da minha mente, gente, não tem como. Você fica só sobrevivendo, não desfruta, não cria, entende? Então, eu preciso organizar a rotina da minha empresa com o objetivo dela e a minha rotina. E aí disso eu tô chamando rotina profissional. A gente tem dois, o pilar aqui da parte da empresa e o pilar da minha rotina individual para executar o que a minha empresa precisa. Quando eu venho para a da empresa, são 3 pilares dentro da empresa. É a organização, planejamento e estratégia. Só isso, OPE, rapidinho assim, bem simples. Eu vou passar aqui, organização, colocar ordem. Nossa, que óbvio. É óbvio, mas as pessoas confundem organizar com planejar. Não é. Confunde estratégia com planejamento. Não é. São coisas diferentes. Quando eu venho aqui, eu preciso ter uma ordem dentro das atividades da minha empresa. O que é mais importante para a minha empresa nesse momento? Afinal, a empresa precisa vender, ela precisa de ordem na parte administrativa e financeira. Ela precisa de relacionamento com o cliente. O produto ou serviço que eu ofereço, ele precisa estar alinhado com aquilo que eu prometo entregar para o cliente. Eu preciso passar pesquisa e entender o que os meus clientes estão sentindo, percebendo, entendendo do que eu comunico e do que eu vendo. Percebe quantas coisas a empresa necessita? Eu preciso ter uma ordem disso tudo. Legal? Então, organização, primeiro passo. Planejamento. Eu defino um objetivo para eu poder alavancar. Primeiro eu estou colocando aqui em ordem a empresa. Estou só organizando. Quando eu coloco ali o segundo item, que é o planejamento, é porque eu quero evoluir, eu quero sair do ponto A para o ponto B. Então, eu quero melhorar na experiência com o cliente, nas vendas, eu quero melhorar minha gestão administrativa, financeira. Aí entra o planejamento. E a terceira estratégia é para eu ir mais rápido nos resultados. Aí eu preciso aplicar alguma estratégia. Tá em ordem? Tem um planejamento definido? Agora eu vou para uma parte mais estratégica. Eu quero alavancar alguma coisa. Aí eu preciso de estratégia. Esses são os 3 pilares para você poder planejar, né, a rotina da tua empresa.
Quando eu venho aqui para este lado, agora é da empresária, que é onde a gente vai focar nessa semana. É aqui que eu vou focar nessa semana. Como que você organiza os pilares da sua rotina profissional? Você sabe exatamente o que você quer com o seu negócio, o seu para quê com o seu negócio? Tem um porquê e o para quê. Por que eu decidi por isso aqui na minha empresa e qual a finalidade disso tudo? Para onde a gente vai? É a visão. E depois disso, eu preciso planejar o que eu vou fazer para chegar nessa visão. Aí eu tenho o meu planejamento. O que eu preciso fazer? Qual que é o meu objetivo essa semana para eu atingir o que a empresa precisa? E aí, gente, vem 3 pontos aqui extremamente importantes para a minha mentalidade produtiva. Os ambientes que eu me insiro, os lugares que eu participo, as coisas que eu estou fazendo. Quando eu falo ambiente, não é só ambiente profissional, só networking de negócios. É da tua vida. Como estão os ambientes? Estão te nutrindo? Os lugares que você vai para passear, que você frequenta aí no seu dia a dia com família, amigos, sua parte espiritual. Essas coisas que você faz no seu dia a dia estão te nutrindo ou te drenando a energia, te minando a produtividade? Então, a ambiência é extremamente importante. Como que você vai ser produtiva se você não está alinhada com essa ambiência toda? Aí depois, autocuidado. Eu não estou falando de autocuidado só de fazer um skincare, de tomar um banho gostoso. Estou falando de autocuidado que são necessários mesmo para esse teu corpo aqui dar conta de fazer as coisas que você quer fazer. Eu preciso cuidar do meu físico, do meu espiritual, do meu mental e emocional. E vem a parte do conhecimento, que entra tanto o autoconhecimento quanto o conhecimento técnico que eu preciso para me preparar para as coisas que eu quero. Então, essa rotina minha profissional entra o autocuidado. E não é um monte de coisas. Tem momentos, tem semanas, por exemplo, que realmente tem semana que a atividade física é importante, é extremamente importante. Mas tem semanas que eu olho e falo, ok, não vai rolar. Depende do que eu organizei e programei para aquela semana, a demanda que eu tenho na minha vida pessoal e o que a minha rotina profissional naquela semana está pedindo. Tem coisas que eu acabo não fazendo como eu gostaria de fazer, porque eu preciso colocar um foco ali naquele momento e naquelas atividades. Mas eu estou fazendo de uma forma consciente. Porque quando você... Olha que doido isso, né? Já entra aqui num dos conceitos que a gente vai viver da produtividade sem exaustão. Quando você procrastina consciente, e a gente vai ter um dia só para falar de procrastinação aqui, você não exaure a sua mente. O problema é que eu não fiz, eu deveria ter feito. E pá, e aquela chibata nas costas. Aí te exaure. Terrível isso. Agora eu olho para minha agenda, tá organizada. Eu disse que que seria bom conseguir fazer atividade física essa semana, mas não era uma premissa para esta semana. Aí eu tiro o peso. Mas a gente vai voltar nesse tema aqui, são 10 dias, a gente vai falar só disso. Então, voltando aqui nos pilares da sua rotina profissional, comecei com a visão, que é o seu porquê e para quê. O planejamento para você conseguir executar essa visão, que é o que a tua empresa está precisando e você quer para ela. Aí agora, a ambiência que eu falei. A gente está falando do autocuidado, da importância de você ter uma rotina de autocuidado, de acordo com a tua realidade de hoje. Não é para te exaurir, pelo contrário, é para tirar o peso. E a parte do conhecimento, que entra o teu autoconhecimento e o preparo que você precisa para fazer as coisas que você quer fazer. Não tem como a gente não se capacitar, não buscar conhecimento e sair do ponto que a gente está. E eu preciso desses 5 pilares para ter uma rotina profissional produtiva. E esses 5 pilares eu posso levar também para minha rotina pessoal, sem dúvida nenhuma. A base é a mesma, mas aqui a gente está construindo a tua rotina profissional. Então, o pilar da rotina da tua empresa, que é a organização, planejamento e estratégia, e os 5 pilares da sua rotina profissional,
São essas duas coisas que a gente vai aqui no dia a dia alinhar. E qual que é a atividade de hoje? Você vai dar uma nota de 1 a 5. Quem não está no grupo, me pede o link que eu vou dar, porque depois vai ter um PDF lá para você poder acompanhar o que está acontecendo aqui, fora algumas coisas que eu vou trazer ali de uma aula exclusiva no Zoom comigo, mas precisa estar no grupo. O que você tem que fazer? Sua atividade de hoje é muito simples. É papel e caneta, nota de 1 a 5. A minha empresa tem uma rotina organizada, planejada e eu sei as estratégias que eu preciso para alavancar algum resultado rapidamente? Nota de 1 a 5 para organização, para planejamento e para estratégia. Venho para cá, para minha rotina profissional. Eu sei nesse momento, não é aquela coisa linda tal. Eu tenho esse conhecimento, eu tenho por escrito aqui o porquê e para quê da minha empresa, para mim, o que ela significa para mim, que seria a visão. Eu tenho um planejamento semanal para eu poder aplicar essa visão para minha rotina profissional. Como que estão os ambientes que eu estou indo, de 1 a 5? Você vai dar só nota bem simplista assim, de 1 a 5. O autocuidado, minha rotina de autocuidado, como que ela tá? Top, 5, não, 4, 3, tá ruim demais, nem tenho estabelecido uma rotina, 1. Então, e a última parte, como você tem se preparado para viver o que você quer viver. Não, você não vai viver o que você quer sem se preparar. Então, o autoconhecimento e o conhecimento que você precisa para viver tudo isso. Então, você vai dar uma nota de 1 a 5. É essa a tarefa de hoje. Porque sem a consciência, a clareza, quando eu trouxer alguma ferramenta nos outros dias, você não vai dar conta de aplicar, ou vai aplicar no piloto automático, a partir do problema, não da causa. E aí tá um dos grandes chances que a gente vive fazendo as coisas a partir do problema e não a partir da causa. Aí não tem como ter solução, e quanto mais eu me esforço fazendo, agindo a partir do problema, menos foco eu tenho na solução. E isso vocês vão entender aqui no dia a dia, e aí sim vocês vão viver a produtividade sem exaustão. Então, encerrando o nosso primeiro dia, dia 1 do desafio, com esses conceitos e essa atividade aqui para você dar nota de 1 a 5 nesses 2 pontos. Lá no grupo, como eu falei, eu vou trazer o PDF, um resumo de tudo que eu mostrei aqui. E se ficou alguma dúvida, essa live vai ficar gravada, você pode colocar nos comentários a sua dúvida, tá? E no grupo vão ter formulários também para você poder esclarecer as suas dúvidas. E até 24 horas você recebe ali um retorno da sua dúvida ou direto aqui no comentário dessa live. E aí também, gente, se fez sentido tudo isso que vocês estão vivenciando, são 10 dias. Ele realmente, não existe essa coisa, nossa, e vai transformar e pá, e acabou. Não, é um progresso. Se alguém promete pra você que nesses 10 dias vai resolver sua vida, é estranho, porque a gente eleva a nossa mentalidade, a gente muda o nosso comportamento, mas existe um processo de sustentar essa mudança pelo tempo que é necessário. Ou seja, rotina, a proposta aqui é hábito. E hábito não é em 10 dias, não é em 90 dias. Hábito é construído para sempre, gente. É assim que funciona. Só que eu só consigo entrar nessa mentalidade produtiva sem exaustão se eu tenho esse processo que é o que a gente está fazendo aqui agora. Eu vou ensinar o caminho, você vai ganhar essa autonomia. E aí sim você dá conta de fazer o que precisa ser feito, porque agora você sabe o que e como. Porque às vezes você até sabe o que, mas como? Vocês vão viver esse como aqui nesses 10 dias. E aí, se tá fazendo sentido, compartilha essa live com outras mulheres que você sabe que estão exaustas mentalmente na rotina do piloto automático aí que elas estão, para elas poderem se desconectar desse piloto automático e realmente viver a produtividade sem exaustão. Um ótimo feriado, afinal hoje é dia 21 de abril, é feriado. Vocês possam aproveitar da melhor forma, da forma como vocês se organizaram e planejaram para aproveitar.